Salve Maria, boa noite a todos que forem entrando, não esqueçam, mandem o joinha aí de vocês, digam se o som está ok, eu acredito que esteja tudo funcionando, aqui em casa, sem aparelhos eletrônicos ligados à internet, né? Então acho que isso é o mais importante. Se estão ouvindo, mandem um joinha, por favor, não se esqueçam disso. Michel, tô ouvindo, o som tá bom, tá igual ontem. Mandem um joinha, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, espero primeiro que todos tenham passado bom, não é? Bem, de ontem para hoje. E vamos esperando o pessoal entrar, não é? Então, alguns avisos gerais. Nossa live tem 1 hora de duração, não é? Então ela começa agora às 8 e nós vamos então até às 9 horas, não é? E o tema da nossa live, né, então desse segundo momento, é a parte, o que nós chamamos de Missa dos Fiéis, não é? Então, ou seja, é a parte do sacrifício da Santa Missa. Então, vão entrando, quem vai entrando que está me ouvindo, já manda um joinha, já manda um ok, coloca o nome, fala a paróquia, de onde é, vai todo mundo se apresentando aí, porque é muito importante que todos nós, às vezes tem gente da mesma paróquia que fala, nossa, eu te encontrei aqui e tal, não estava esperando, então isso é bem bom, tá? Outro aviso, né, como eu disse, estou conectado no 5G daqui de casa, não é? Chequei aqui, não tem nada mais conectado além disso, então o negócio é o seguinte, se deu problema uma vez, antes de repetir eu entro no 4G, tá? Então não vou deixar dar problema 3 vezes na aula, como foi na live passada, tá? Mas sejam extremamente bem-vindos a essa nossa segunda noite, não é, da nossa imersão litúrgica, e nós vamos rezar. Me apresento novamente de uma forma bem tranquila, e depois eu gostaria já de começar a pontuar aí algumas coisas com vocês, tá bom? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, me ilumina. Amém. São José, terror dos demônios, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Dignare me laudare te virgo sacrata, da mihi virtute contra hostes tuas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito bem. Então sejam todos muito bem-vindos, não é? Espero aí que todos possam estar muito bem. Se realmente está sem som, então peço que me avisem aí, tá? Só deem um joinha, por favor, tá? Então vamos lá. Pronto, não vou deixar acontecer de novo, já fomos para o 4G. No 4G não vai travar, tá? Então fiquem tranquilos, que agora já fomos para o 4G, não vai mais ter problemas, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu parabenizo, então, a cada um de vocês que estão nessa live no dia de hoje, a segunda de 3, não é? Amanhã nós vamos conversar, inclusive, sobre sacramentos, não é? Então é muito importante a participação de todos, só que aí eu falo uma coisa que é extremamente importante para todos, sem exceção. Quem gostou da live de ontem está aqui de volta, não é? Quem gostou da live de ontem está aqui de volta. Então o que eu peço que vocês façam? A live fica salva por um dia, 24 horas. Amanhã, às 8 horas da noite, essa live cai e entra a próxima live no lugar, não é? Então, o que eu peço que vocês façam? Se tem pessoas que vocês querem que escutem essa live, que participem dessa live, entra lá no aviãozinho, escolhe 5 pessoas do contato de vocês e envia para elas. E fala assim, olha, ontem eu participei de uma live show, com conhecimento de primeira, que foi trazido da melhor maneira possível, não é?
E agora, eu estou trazendo isso para você por quê? Porque a segunda parte, essa segunda parte vai continuar o que nós tratamos ontem, você tem que participar, porque eu quero que você participe cada vez melhor da Santa Missa. Então vejam só, o Peter do Cooperador está dizendo que depois das 665 pessoas que passaram por essa live, quase 670, mais 2.800 pessoas assistiram a live de ontem. Então, ou seja, dão 3.500 pessoas que assistiram a live de ontem. 3.500 pessoas. Então, sabe o que você faz? Manda o aviãozinho para 5 pessoas que você sabe que vai amar essa live e você coloca: a live não vai ficar salva. Ou você vem agora ou você vai perder. Então, isso é o mais importante para que a gente possa fazer nesse momento. Tá? Então, já façam isso. Então, me apresentando brevemente, eu sou Michel Pajó Silva, sou casado, historiador de formação, autor da série Entrarei no Altar de Deus, não é? Que é um cerimonial para a Santa Missa, a Liturgia das Horas, não é? E sou cavaleiro provincial para a Milícia de Santa Maria no Brasil, que é uma associação de leigos, não é? Fui armado cavaleiro em Chartres, na França, no ano de 2015, não é? Então estamos aí também nessa luta então, de trazer a Milícia de Santa Maria para o Brasil, não é? Para que a gente possa estar totalmente operante. Eu estudo liturgia desde quando praticamente eu acabei entrando para cursar História. Então eu fiz História na USP, eu entrei na USP em 2007, e aí a gente vai aprendendo a pesquisar e tal, e que não sei o quê. Aí no fim, eu acredito que eu devo ter começado a pesquisar seriamente há uns 15, 16 anos de História. Então tem liturgia. E aí desse livro, dessas pesquisas, saíram os livros da série Entrarei no Altar de Deus, que são hoje publicada pela editora Cultor de Livros. Tá? Então, é importante aí, certo? Muito bem, né? Então bora lá para que a gente possa então conversar sobre esse nosso assunto, não é? Então, do dia de hoje, que é o simbolismo do ofertório, da Eucaristia e dos ritos finais. Então nós vamos caminhar por esses pontos, né? Então eu havia dito que o altar é o Calvário. Dom Rui Lopes, eu não estou com a citação aqui agora nesse momento, porque está no celular e eu estou usando ele para fazer a live, compartilhou um comentário do Papa Francisco sobre a Santa Missa, que é perfeito. É o Papa dizendo: a Santa Missa é sacrifício e a Santa Missa é mistério. Lembrem-se daquilo que eu havia falado lá anteriormente, né? Então a Santa Missa é mistério. Percebendo isso, não existe espaço para invenções, e não existe espaço para pieguices, ou seja, para que você fique no meloso. É a missa, é aquilo que me faz bem, que não sei o quê. Gente, o que te faz bem é o spa, a missa é outra coisa, não é? O que te faz bem é tomar uma garrafa de 600 ml gelada de Coca-Cola no calor. Isso faz muito bem. Não tão bem para a saúde, mas dá uma bela de uma sensação de saciedade. Mas não é especificamente que isso te faz bem, não é? Então a missa, ela não foi feita para te fazer bem. Ela foi feita para louvar a Deus e te santificar. E aí eu vejo, já pontuando um negócio extremamente importante para vocês, mas assim, extremamente. Eu recebi alguns comentários, inclusive disse: minha paróquia territorial entrou, a minha paróquia entrou, bem-vindo ao pessoal da São José do Maranhão, né? Então sejam todos muito bem-vindos, né? Uma grande alegria tê-los aqui. Vejam só, o que eu quero pontuar com vocês nesse momento aqui é o seguinte: eu recebi inclusive comentários de padres dizendo: o que você falou eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Pessoal, às vezes não é nem a questão simbólica. Na verdade, às vezes a questão simbólica não importa. Você pode participar da missa sem conhecer a parte simbólica, tá? Só que, por exemplo, de saber que a missa tem como todo sacrifício tem 4 finalidades: adoração, o louvor
Edu Amorim, paróquia do Padre Jailson, né? Estivemos aí no final de semana, 2 semanas atrás, seja bem-vindo. Adoração, louvor, petição e reparação. Olha que coisa, não é? A gente tem que saber isso, a gente tem que saber que a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Nosso Senhor na cruz, que a diferença é acidental, ou seja, na cruz houve derramamento de sangue, no altar não tem. É só isso a diferença. E o que eu falo para vocês? O problema todo é a falta de formação. E é aquela coisa, vamos lembrar o que diz Nosso Senhor sobre os primeiros cristãos. Pessoal, os discípulos eram uns ignorantes. Eram pescadores. São Pedro era sanguíneo. Ele tinha uns arroubos antes de Pentecostes, de falar num primeiro momento, Senhor, vamos te seguir e tal, e que não sei o quê. E depois trair Nosso Senhor diante de uma mulher. Não é? Dizer, não, eu não conheço esse homem. Pessoal, então vejam, eram homens ignorantes, e o que eles fizeram? 12 homens converteram o mundo inteiro. Por quê? Porque a semente na massa. Semente na massa. O fermento na massa. Então vejam, é um fermento, fermenta a massa toda. Então aqui eu estou dizendo é o seguinte, então salve Maria, pessoal do apostolado Agnus Dei. Pessoal, pensa uma coisa, basta que você esteja na sua paróquia para você transformar a sua paróquia. Só que você tem que se formar, porque se você não se forma, os erros vão continuar se perpetrando para sempre, certo? Então não esqueçam, é importante a formação, e essa formação é para acólito, para leitor, para ministro do batismo, ministro do casamento, ministro das exéquias, as pessoas que arrumam a igreja, equipe de canto, para o diácono, para o padre, para o bispo. Todo mundo precisa se formar. Todo mundo, sem exceção, tá? Para o pessoal que está entrando agora, não esqueçam, aviãozinho, 5 primeiros ou as 5 pessoas que você acha que vai gostar dessa live, manda para ela e já manda o aviso. Não esqueçam que a live não vai ficar salva. Então, se você gostou da live de ontem, vem rapidinho para a aula de hoje, que a gente vai tentar bater primeiro os 200 e depois a gente vai tentar chegar nos 300, que ontem a gente chegou nos 290 no fim da live. Então, vamos tentar, preciso contar com todos vocês para que a gente possa chegar no 300. Então vamos lá, muito bem. E não esqueçam que 300 é um número bem simbólico, né? Porque 300, por exemplo, é o número daqueles soldados espartanos que seguraram um exército gigantesco de inimigos dos gregos. Então 300 é um bom número. Vamos lá, vamos bater 300 hoje. Muito bem. Pessoal, vamos pensar. Acabou a oração das oferendas. Acabou a oração dos fiéis. E nós temos então o quê? Uma preparação. É um momento de preparação. Então, preparar a Santa Missa, não é? O sacrifício, não é? Vejam só. O que nós temos que pensar é que aquele altar está preparado como na Santa Ceia. Tá? E aqui é importante que a gente saiba uma coisa. A missa é sacrifício. É a atualização do sacrifício único e irrepetível de Nosso Senhor. Só que a missa, ela consta de um rito que é o mesmo rito da Santa Ceia. O centro dela, que é a consagração. Só que essa consagração, ela também é feita não apenas para ser adorada, então a hóstia, não é? Ela é produzida não apenas para ser adorada, mas também para ser consumida em sacrifício. Sim? Então, vejam só, o altar está lá com uma mesa, com uma mesma toalha, preparando-se para a celebração como antes da Santa Ceia. Não é? Diz São Tomás de Aquino na Suma Teológica:
A oblação se compõe de duas partes. O louvor do povo no canto do ofertório, símbolo da alegria dos oferentes, e a oração do sacerdote que pede seja aceita de Deus a oblação do povo. Por isso disse Davi: eu te ofereci alegre todas essas coisas na simplicidade do meu coração, e eu vi que o teu povo que aqui está junto te ofereceu os seus presentes com grande alegria. Vejam, algumas paróquias, porque é sugerido pela instrução do missal romano, o sacerdote coloca um véu em cima do cálice, não é? Então o cálice fica coberto com um véu até esse momento. E aí o que acontece? Seja bem-vindo aos irmãos do Seminário Diocesano de Campina Grande, na Paraíba, sejam todos bem-vindos. O padre retira o véu, não é? Relembrando Nosso Senhor, por exemplo, sendo despojado de suas vestes. Aos cônegos premonstratenses de Belo Horizonte, sejam todos bem-vindos. Grande alegria tê-los aqui também. Tá? Então já temos aí um símbolo. O padre retira esse véu. E o sacerdote se aproxima do altar, conjuntamente, não é, com todos aí os acólitos, mais ou menos como quando nós temos aí os discípulos juntos com Nosso Senhor. Olha só que coisa, os discípulos e Nosso Senhor juntos, não é? Então eles se aproximam juntos desse altar onde vai ser celebrada então a Santa Ceia. Existe uma preparação para a ceia, não é, para a consagração, como existe uma preparação para a missa. Então vejam só, a consagração, por um lado, não é? Então, ninguém nunca liga para minha casa, não é? Eu já falei, não é? Não adianta, não é? Você vai fazer qualquer coisa que é importante, né? Dá tudo errado, não é? Então, assim, o sinal da minha internet não falha. Se eu resolvesse ligar todos os meus aparelhos no Wi-Fi, nenhum deles ia falhar. Mas é lógico, não é, que no meio da live, às 8h30 da noite, quase 8h15, alguém bizarramente tinha que me ligar. É lógico, né? É desnecessário dizer que isso tinha que acontecer. Mas enfim, vamos lá. Minha esposa desceu aqui para atender. Então vejam, o sacerdote se aproxima do altar com os acólitos, como Nosso Senhor se aproximou do cenáculo, né, com os seus discípulos. Tá? Existe também uma preparação que lembra um pouco a antiga ceia judaica, tá? Que vai aparecer também na Santa Missa, não é? Então vejam só, a ceia judaica pascal, ela era feita de uma forma onde você tinha, num primeiro momento, cantos de louvor, não é? Que são os salmos Halel, é o salmo de 100, do salmo 114 ao salmo 118. E se cantavam esses salmos antes de se narrar, não é? Então, especificamente, a Páscoa dos judeus, não é? Então, dizendo, naquela época, então, Moisés libertou o povo depois do anjo exterminador e tal, e que não sei o quê. Pois bem, o que acaba acontecendo é que nós também temos uma preparação para a celebração da nossa Páscoa, não é? Antes de se fazer memória, dessa celebração, tá? Então, antes de se fazer memória dessa questão, certo? Então, vejam só. A primeira coisa que a gente tem que pensar são os gestos do sacerdote. O sacerdote, ele pega a patena e essa patena, ela é côncava, dessa forma. Ela não é um prato chato, não é? Então ela não é um prato com fundo liso, não é? Mas ela é um prato assim, tá? E aí você fala, tá, então por que nós vamos colocar uma hóstia em cima de um prato dessa forma, não é? Porque existe um sentido místico nisso, não é? Nós todos somos sacerdotes, profetas e reis.
Só que nós não exercemos o sacerdócio ministerial. O nosso sacerdócio é o sacerdócio comum de todo batizado. Então, junto com o sacerdote, nós oferecemos quem nós somos, o que nós temos, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias. Então, a patena, ela é na forma de um prato, porque ela recebe as nossas intenções e o sacerdote as eleva. E veja, o gesto principal aqui é o quê? Ele levantar. O levantar significa o retirar do uso comum. Então, se você for prestar atenção, você tem não só espaços dentro da igreja, né? Então vamos pensar em relação ao espaço. A igreja é dividida em duas. A parte principal é o presbitério. O presbitério tem a cadeira, tem o sacrário, mas para a Santa Missa o principal que nós temos é o altar. Dentro do altar nós temos um espaço demarcado que é o corporal, que nesse momento é a parte mais importante, porque é ali que vai se transubstanciar o pão e vinho no corpo e sangue de Nosso Senhor, não é? Fica só um comentário aqui, né, de um símbolo que eu gosto muito, que é assim, depois da ceia, todos os apóstolos fugiram. Eles tiveram muito medo, não é? Então eles fugiram. E aí então, quem sobrou? Quem guardou a fé? Nossa Senhora. Como que isso é representado na Santa Missa? Então, por exemplo, o padre, no rito antigo, pegava a patena e colocava a patena embaixo do corporal, deixando só uma pontinha para fora. E aí o que você tinha? Toda aquela parte que estava escondida representava quem? Os apóstolos que estavam fugindo. E a parte que tinha ficado para fora representava Nossa Senhora, que não teve medo. Não teve medo e não fugiu. Não é? Então vejam, depois o que nós temos é a preparação do cálice. Tá? E nisso nós temos que pensar que existe algo histórico aqui. Tá? Histórico. Tá? Que é a questão de que vinho, de maneira geral, não se bebe. Hoje nós tomamos, né, vinho, porque tem vários tipos. Então a gente fala, eu quero um espumante, um branco e tal. Mas, de maneira geral, nunca se bebeu vinho, só vinho na história. Você misturava o vinho com água. Então, nesse momento que você misturava o vinho com água, de certa forma esse rito veio para nós. Então, assim, o sacerdote, ao preparar o cálice, ele prepara o vinho com vinho, o cálice com vinho e água, tá? Só que veja, não é um montão de água e um pouquinho de vinho. É o contrário. É muito vinho e uma gotinha d'água. E aí, se a gente olha para isso, a gente fala assim, tá, mas qual que é o significado? Tem um significado místico fantástico nisso. Fantástico. Vejam, o vinho, ele não perde o sabor. Ele não perde o sabor, não é? O vinho vai fazer a ação contrária. Ele vai dar o seu sabor àquela água. Não é o vinho que fica aguado, mas a água que toma a consistência do vinho, que recebe o seu odor, o seu gosto. Então nós podemos olhar de duas formas. De uma forma mais prática, é um símbolo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que pela união hipostática tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Divina representada pelo vinho e humana representada pela água. Só que também tem um outro significado místico, que é o quê? Toda a humanidade, todos os homens que se deixam banhar-se no sangue de Cristo, representando o quê? A nossa santificação. Nós não deixamos de ser homens, mas nós vivemos o bom odor de Cristo. Olha que coisa! Que coisa! Pessoal, você foi na missa hoje, o seu olhar já não é o mesmo. Já não é o mesmo.
Você já está vendo as coisas de uma forma diferente, não é? Você já está vendo as coisas de uma forma diferente, tá? E vejam só, então o sacerdote, tendo oferecido o pão e o vinho a Deus, volta-se para lavar as mãos. A purificação das mãos é um gesto, claro, onde o padre fala: Senhor, lavai-me das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. É um gesto simbólico do pedido de perdão, não é, que ele faz em relação à sua situação, que faz em relação a si mesmo, certo? Mas o lavabo também lembra o quê? O que Nosso Senhor fez durante a Santa Ceia? Ele lavou os pés dos discípulos. Então, quando a gente vê o padre ali, o coroinha deitando água, não é, nas mãos do padre, nós também devemos nos recordar de uma forma muito clara que nos leva então à Santa Ceia, onde Nosso Senhor então purifica os pés, lava os pés dos discípulos. E do que ele lavou os pés dos discípulos, ele vai para o centro do altar. Há uma passagem, porque veja, o sacerdote nunca purifica as mãos no centro do altar. Ele vai até o canto, depois volta. Isso significa, por exemplo, não é, Nosso Senhor, que depois de ter purificado as mãos, sai do cenáculo e vai para o horto. E aí a primeira coisa que o sacerdote faz é dizer o quê? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Existe algo místico aqui também, que nós podemos olhar também de uma forma mística, que é o quê? No horto, os discípulos estavam dormindo. E aí então Nosso Senhor foi até eles e falou: vocês não conseguem ficar 1 hora vigiando comigo? É a mesma coisa. O padre se volta para os fiéis e fala: orai, meus irmãos. O que a gente faz? Fica em pé. Nós acordamos e ficamos em pé. Então isso é muito importante da gente poder enxergar. Também é muito importante nós olharmos, não é, para a resposta que nós damos. Nós respondemos: receba o Senhor. Vejam, essa oração é uma oração que, assim, ela foi traduzida diretamente do latim, a ponto de que, eu digo, ela ficou truncada, um pouco difícil de ser compreendida. Tá? Então a gente vai pegar palavra por palavra para entender o que essa oração quer dizer. Então nós dizemos: receba o Senhor. O Senhor. Então receba Deus. Por tuas mãos, pela mão do sacerdote, este sacrifício. Então vejam, essa frase já resume o ministério sacerdotal. Já resume o ministério sacerdotal. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Muito bem. Só que para quê? Para a glória do nome de Deus, para a nossa santificação e pelo bem de toda a igreja. Então nós temos aí que essa oração resume inclusive os fins da Santa Missa. Os fins da Santa Missa. Que é o quê? Num primeiro momento, dar glória a Deus e num segundo momento, santificar os homens. Por quê? Porque a glória de Deus é a santificação dos homens. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. E aí a questão é a seguinte: se nós não entendemos a nossa santificação como sendo o bem maior, o céu, eu não sei o que nós estamos fazendo como católico. Essa oração tem que dar um estalo na nossa cabeça para que a gente perceba o quanto nós precisamos da santidade, da nossa santidade, não é? E, igualmente, depois o padre começa um diálogo, não é? E aí nós falamos, por exemplo, corações ao alto, corações ao alto.
né? Então é dificílimo, não é? A gente, por exemplo, ouvir Deus dizendo: coloca no Senhor o teu coração, eleva o teu coração, e não nos recordar de nosso Senhor dizendo: não há prova de amor maior do que dar a vida por seus irmãos. Então nós estamos caminhando para o sacrifício. Tá? Caminhando para o sacrifício. Tá? E aí nós temos o quê? O prefácio, não é? Que é um hino, uma doxologia, um hino de louvor a Deus por todas as suas maravilhas. E ela termina com o quê? Com os santos, a oração dos santos. E os santos, ele é dividido em duas partes. Tá? Não sei se vocês perceberam. Nós rezamos primeiro, representa todos os anjos que estão diante do trono de Deus, porque a partir desse momento a realidade celeste e terrestre se encontra. As duas realidades, Santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Essa primeira parte do santo dignifica a transcendência de Deus, ou seja, o Deus Todo-Poderoso que habita no sétimo céu. Deus verdadeiro. Não é Deus nosso Senhor. Só que nosso Senhor foi misericórdia. Pronto. Tá? Pessoal, por favor, aonde parou? Porque assim, para mim já tinha voltado faz tempo, não é? Então eu não sei aonde parou. Eu preciso saber. Tá. Então a realidade terrestre e celeste se encontram, não é? Então nesse momento. Então nós cantamos o santo, que é dividido em duas partes. Num primeiro momento nós cantamos com os anjos. Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Isso louvando a divindade de nosso Senhor. E aí nós continuamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ou seja, num primeiro momento, nós temos, então, o louvor a Deus. E num segundo momento, o louvor à humanidade de nosso Senhor. É um caminho, não é? Então, que é conduzido. Não é? Também nós temos que lembrar que o Hosana, não é, nos recorda aquela entrada triunfal de Nosso Senhor em Jerusalém. E aí nós temos o quê? A oração por excelência da Igreja, que é o cânon romano. Não é? Então isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Vejam só. Na oração eucarística, eu rezo por toda a igreja, sem exceção. Então eu rezo pela igreja que está na terra, militante, tá? Mas nós continuamos também pedindo pela hierarquia da igreja, pelos defuntos, que Deus aceite essa oferenda, não é? E aqui, se há pessoas que têm outra opinião, eu sou historiador e sigo essa opinião, tá? Mas aqui vocês são absolutamente livres para concordarem ou não com o santo, não é nem comigo, não é? São Roberto Bellarmino, no século XVI, diz que o centro da oração eucarística, que é a oração que inicia a consagração e, ao mesmo tempo, as orações que encerram a consagração, foram criadas pelos apóstolos. Eu não tenho por que duvidar de São Roberto Bellarmino. Tá? Então, São Pedro escreveu verdadeiramente a oração eucarística? O centro da oração eucarística número 1? A resposta é: não há provas que digam que não. Porém, também não há provas que me digam que eu não posso acreditar
que ele escreveu. Tá? Então, São Roberto Bellarmino dizia que foi ele, né? Então que foi o próprio São Pedro que escreveu ali o centro da oração eucarística. Muito bem, e aí então o padre consagra. A consagração é o momento da morte mística de Nosso Senhor. Morte mística de Nosso Senhor. E como essa morte é representada? Com a separação, com a consagração em separado do pão e do vinho. Então, a separação do corpo e do sangue representa a morte mística de Nosso Senhor. Representa a morte mística de Nosso Senhor. É a cruz, não é? É a cruz. E quando o padre eleva a hóstia, nós temos que lembrar da cruz no Calvário. E daquela frase que Nosso Senhor diz, utilizando o texto do Êxodo, não é? Todos aqueles que olharem esse que está elevado, não é? Olharam para aquele que está elevado. Então é Nosso Senhor na cruz. É a elevação. Nós vemos Nosso Senhor na cruz. Então, nesse momento. Não é? E nós temos que olhar para ele. Olharam para aquele que transpassaram. Tá? Isso é muito importante mesmo. Tá? Alexandre, a live não é de perguntas e respostas, mas isso é muito importante. Não é na epiclésia que acontece a transubstanciação, né? A transubstanciação acontece na leitura, na narração da ceia. Não é na epiclésia. Tá? Vejam, as orações que se faz, por exemplo, pelo Papa, pelos bispos, pela Igreja Triunfante, né, que nós nos unamos à Igreja Triunfante, da Igreja Padecente, né, dos fiéis que padecem no purgatório, de nós que estamos na Igreja Militante, nos lembra, por exemplo, não é, das orações que fez Nosso Senhor na cruz. Não tem aquilo, a meditação das 7 palavras de Cristo na cruz? Então, Nosso Senhor disse 7 palavras, rezou: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Pai, está tudo consumado. Então, essas representações do cânon nos lembram, não é, também dessa questão. E lá no final, o Por Cristo, essa grande doxologia, que é muito mal traduzida no missal em português, porque o texto em latim diz: o padre eleva a hóstia, não é, na patena e o cálice e diz: por ele, com ele e nele, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória. Amém. Olha isso. Olha isso. Não é qualquer coisa. Eu estou dizendo por ele, porque aquele pão e aquele vinho não é mais pão, não é mais vinho, é Nosso Senhor. Então, por ele, por Cristo Nosso Senhor, não é? Com ele e nele sejam dados glória ao Pai, na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Amém. E vejam, o Por Cristo, ele também lembra, não é, que a glória de Deus é Cristo Nosso Senhor. A glória de Deus é Nosso Senhor. É Nosso Senhor que se faz homem, que se humilha, que morre numa cruz, feito o mais belo entre os filhos dos homens, é feito um escárnio, é feito como se fosse um verme, porque é esse o texto que se usa em Isaías, não é? E para nossa salvação, porque Ele te ama. Eu não consigo entender como nós católicos não morremos de amor por Nosso Senhor em cada Santa Missa que a gente participa. A gente deveria ser inflamado de tal fogo de amor, pelo amor que Nosso Senhor nos derramou na cruz e nos derrama todas as vezes, não é? Que se celebra a Santa Missa, que é impossível que nós não queiramos acender esse fogo nas outras pessoas, não é? O Pai Nosso, que termina depois do grande Amém, relembra tudo o que devemos pedir, não é? E representa Nossa Senhora meditando
nos mistérios da paixão e morte de Nosso Senhor diante da cruz. O silêncio da cruz, não é? É a preparação perfeita para a comunhão desde o século II. Então, assim, faz muito tempo, faz 1800 anos, que se usa Pai Nosso no mesmo momento, não é? Da Santa Missa. E o que nós temos que pensar, e diz Santo Agostinho, a seguir vem a recepção, Santo Agostinho, São Tomás, perdão. A seguir vem a recepção do sacramento. E primeiro o povo é preparado para o receber, primeiramente pela oração comum de todo o povo, que é a oração do Pai Nosso, na qual pedimos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E também pela oração particular, que o sacerdote especialmente oferece pelo povo quando diz: livrai-nos de todos os males, ó Pai. Vejam isso, vejam isso. Então vejam, diz Santo Tomás de uma forma muito clara que nós devemos pedir, não é? Como todo povo, pelo Pai Nosso. E ao mesmo tempo o Padre depois pede por nós na oração pela paz. E depois, assim que o Padre nos deseja paz, faz essa oração, nós temos o Padre partindo o pão e o canto do Cordeiro. Hoje a gente usa o microfone, então geralmente a gente escuta o creque. E isso significa o centurião que perfurou o lado de Nosso Senhor. Veja que forte. Esse barulho, tá? Então, coisa tremenda. Só que ao mesmo tempo, logo em seguida, nós temos o sacerdote que parte a hóstia, que representa então essa perfuração de Nosso Senhor. Mas ele pega um pedacinho da hóstia consagrada e, pum, mergulha no cálice. O que isso representa? A ressurreição. Se a consagração é o momento onde representa a morte mística de Nosso Senhor, porque ela foi consagrada em separado, não é? O pão e o vinho, quando o pão e o vinho, que são Nosso Senhor, com o seu corpo novo, se unem, representa o momento místico da ressurreição. E se nós vínhamos pensando com os profetas, vimos o nascimento de Nosso Senhor, ouvimos sua palavra, sofremos com a sua paixão, agora é o momento da ressurreição e da alegria. Tá? Enquanto se canta o Cordeiro, é impossível não pensar da visão da Jerusalém Celeste, onde nós vemos então Nosso Senhor, o Cordeiro glorioso que está diante do altar e que se cantam os vencedores, não é? Aqueles que receberam a coroa da vitória, dizendo: Santo, Santo, Santo. Vejam só que coisa, vejam só. Mas também é importante a gente pensar o seguinte: como nós pedimos, né? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Esse tende piedade de nós significa, entre outras coisas, que Nosso Senhor deu aos discípulos o poder de perdoar pecados. Então, logo na primeira aparição, não é? Aos discípulos, ele então entrega a eles esse poder. Sim? Segundo, o povo é preparado pela paz, diz São Tomás, que é dada quando reza o Cordeiro de Deus, pois este é o sacramento da unidade e da paz. Olha que coisa, não é? Que coisa bonita, não é? Na comunhão, há algo de muito bonito. Muito, é fantástico na comunhão. Nós podemos perceber que a oração da comunhão e as orações, não é o mesmo, a comunhão em si, a hóstia, representa o caminho de Emaús. Representa o caminho de Emaús. Por quê? Porque os caminhantes de Emaús ouviram que Nosso Senhor havia sido morto, estavam saindo de Jerusalém, o que não era comum, eles estavam com medo possivelmente, por isso que eles saíram de Jerusalém, porque você ficava uma semana celebrando a Páscoa. E o que acaba acontecendo é que Nosso Senhor aparece para os caminhantes de Emaús.
E eles vão caminhando, até o momento onde Nosso Senhor diz que vai adiante, mas ele fala, fica conosco, Senhor, porque já está tarde. E Nosso Senhor entra e parte o pão e eles falam, era Jesus. Nosso Senhor está verdadeiramente, seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, só que existe o véu do sacramento. Ou seja, nós somos os novos discípulos de Emaús. Nós sabemos pela fé que Nosso Senhor está lá, mas nós não vemos. Né? É o que canta o hino que nós fazemos, não é, da adoração ao Santíssimo. Não é? Venha, não é, então, a fé por suplemento os sentidos completar. O que eu não consigo ver pelo sentido, eu vejo pelo olhar da fé. É isso que nós pedimos, né? Então, nessa oração. A recepção feita, num primeiro momento, pelo sacerdote e depois pelos outros. Porque, como disse São Dionísio, quem dispensa o sacrifício aos outros deve primeiro participar dele. Então, quem tem que comungar primeiro? O sacerdote. O sacerdote comungou, o sacrifício foi oferecido. O sacrifício foi oferecido. E aí, então, desce o padre para entregar a comunhão para todos nós. O canto da comunhão, a antífona da comunhão, é extremamente alegre. Por quê? Porque representa a alegria dos apóstolos e de Nossa Senhora com a ressurreição, diz lá Santo Tomás. E por último, a celebração completa da missa termina pela ação de graças. O povo, exultando pela recepção deste mistério, como significam os cânticos depois da comunhão, e o sacerdote dando graças pela oração, assim como Cristo, celebrada a ceia com os discípulos, disse o hino, como referem aos evangelhos de São Mateus. Tá? Vamos ver. Pessoal, se tá tudo bem aí, mandem um joinha, por favor. Eu tô vendo aqui, por enquanto tá tendo os coraçõezinhos estão subindo, então eu acho que está funcionando ainda, mas é um achismo meu. Tá tudo funcionando? Se tá tudo funcionando, mandem um joinha. Mandem um ok, mandem qualquer coisa só para fazer o chat funcionar. Tá, então tá aqui. Então tá funcionando. Vejam, a oração pós-comunhão representa Nosso Senhor, durante 40 dias que ficou com os discípulos. Então é aquele período entre a ressurreição e a ascensão. Não é? Então isso também é muito importante. A bênção final nos recorda o quê? A descida do Espírito Santo com os apóstolos. Não é? Então desce, abençoe-vos Deus, que bênção maior nós queremos do que o Espírito Santo. Não é? Que bênção maior que nós queremos do que o Espírito Santo. E o ide em paz é literalmente o envio dos apóstolos que Nosso Senhor fez na sua ascensão. Olha só. Olha só. Nenhum dos gestos do sacerdote na missa constitui, diz São Tomás, gesticulação ridícula, pois tem o fim de representar alguma coisa. Assim, o estender os braços depois da consagração significa o Cristo com os braços estendidos na cruz. Então, por que o sacerdote reza assim? Porque ele representa a cruz de Cristo e o Cristo crucificado. Vejam só, não é que importante. O que nós temos que pensar e levar dessa live é aquilo que diz o padre Frederick Faber. A missa é aquilo que há de mais lindo deste lado do céu. A missa é, como dizia um monge beneditino para mim, há um tempo atrás, o diálogo dos fiéis no Éden. É o momento onde eu posso conversar com Deus face a face. Que eu posso conversar. Que eu posso falar. Que o Senhor acolhe a minha miséria. Que eu ofereço na patena do sacerdote dizendo: essa semana foi pesada, Senhor, eu preciso de ajuda. Ou que nós pedimos pela outra semana e falamos: Senhor, eu preciso de ajuda. Vem nessa semana, vem para esse problema, vem para essa pessoa, vem converter essa situação. Meu Senhor, eu te agradeço por causa disso. Meu Senhor, eu te agradeço por causa disso. Meu Senhor, eu te peço isso. Meu Senhor, eu te peço perdão por isso.
não é? É o diálogo com Deus no Éden. Só que vejam, se a primeira criação nos tornou criaturas de Deus, a segunda criação, que é a redenção de Nosso Senhor, representada na Santa Missa, é literalmente o momento onde nós nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. Pelo batismo. Então, o que nós temos aqui? Uma criação melhor do que a outra. Eu me torno, de certa forma, não é? Alguém que pode chamar Deus de Pai. 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 Isso é muito importante, tá? Existe uma relação de filiação que nós temos com Deus, da qual a gente vai falar amanhã pelo batismo, que aparece na Santa Missa, onde é aquele momento onde eu posso me encontrar e conversar com Deus. Mas a liturgia também é dom. E como dom, ela precisa ser compreendida como algo que veio de cima para baixo. A Santa Missa nos foi dada, nos foi entregue, não é? E por isso que nós temos que conhecer e dá-la a conhecer, para que as pessoas sintam essa transformação. A missa é dom. A missa não é minha, a missa não é do Josean, a missa não é da Michele, que são os dois últimos comentários aqui. A missa é da igreja. E a igreja me deu a Santa Missa desse jeito para que eu possa louvar perfeitamente Nosso Senhor e ser santificado por meio da Santa Missa. Vejam que coisa importante. Então o que eu tenho para dizer é o seguinte: a partir de amanhã que você vai na missa, assista à Santa Missa, né, assistir no sentido de participar da Santa Missa, com o olhar espiritual. Não é o padre, é o próprio Cristo. Não é um teatro, é um drama, um mistério. E esse mistério, ele engloba a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Então isso é muito, muito importante. Sim, a Santa Missa, já diria, né, São Francisco de Sales, é mais fácil viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Faltam 5 minutos para terminar a live, então eu tenho alguns avisos, não é? Ainda falta uma live sobre os sacramentos. Sobre os sacramentos. E é muito importante que todos estejam aqui, a começar que a gente vai ter uma pessoa, um convidado muito importante, que é o Alain Carrion. Então, um cara bacana demais, muito gente boa, vai estar aqui presente na nossa live, vai ser muito boa, você não pode perder, não é? E a gente tem que se conscientizar de algo, por favor, a gente precisa de formação. Então, a gente precisa de formação, a gente tem que estar aqui amanhã. E aí eu parabenizo a todos aqueles que ficaram do começo da live até agora. Peço desculpas pelos problemas, mas, de novo, não é problema meu. Eu nunca tenho problema com conexão de internet. Eu tô falando, se eu ligar todas as coisas aqui, vai funcionar tudo perfeitamente. Enfim, não é? São mistérios de Deus, mas eu agradeço a todos e parabenizo a todos que estiveram, não é, aqui presente desde o começo. E aí, eu achei que ontem teve uma ideia bem bacana, não é? Então, assim, ontem eu falei, e vou repetir, não é? Eu consegui fazer com todo mundo, que é o quê? Agora, se você gostou dessa live, e a gente teve, sei lá, 70 stories, assim. O que você vai fazer? Se gostou da live, você vai dar um print e vai me marcar. Aí você vai compartilhar nos seus stories, e eu vou fazer o quê? Onde parou, pessoal? Eu não sei onde parou. No meu caso, tá funcionando aqui.
Ele não tinha parado. Então, todos precisam de formação, tá? Todos nós precisamos de formação. Então é o seguinte, eu não consigo compreender, de novo, né, por que aconteceu isso aqui. Então amanhã, Alain Carrion aqui conosco, tá? Vou pedir uma coisa muito importante para vocês. Eu acredito que eu tive uns 70 compartilhamentos, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Parabéns por todos que ficaram aqui, tá? Do começo até o fim. Aí o que eu vou fazer? Vocês vão printar a tela, só que não faz isso agora, pega o celular na mão, mas espera. Vocês vão printar a tela, vão jogar nos stories e me marcar. Eu compartilhei todo mundo, deu uns 70 compartilhamentos. Só que aí o pessoal falou, ai, dá um sorriso e que não sei o que, não sei o que. Então assim, vamos lá, vamos fazer uma bela pose, tirem o print, então vamos lá. Como dizem os japoneses quando vão tirar foto, 1, 2, 3, pizza! Muito bem, muito bem. Então, printem aí a tela, joguem nos stories, vou recompartilhar todo mundo, não esqueçam de me marcar. Parabéns pela presença de todos e já comecem a fazer uma propaganda monstra, porque amanhã tem anúncio importante, inclusive associado muitíssimo com a formação. Então amanhã é formação pesada, não é? Formação pesada, então estejam todos presentes aqui. Alain Carrion, gente boa demais, mas amanhã tem anúncio muito importante para todos nós. Vamos rezar uma Ave Maria para que nós possamos ir terminando, para pedir para que Deus Nosso Senhor esteja conosco, nos conceda uma boa noite e que amanhã, né, tenhamos menos travamentos, porque é dentro e fora trava, eu não entendo mais por que a internet começa a fazer isso aí. Mas, por favor, façam isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís, Rei da França, rogai por nós. São Bernardo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma santa noite, durmam bem, descansem bem. Nos encontramos amanhã. Salve Maria. Tchau, tchau.